Boa noite, meus irmãos. Mais uma oportunidade que nós temos de nos ajuntarmos de forma virtual para o nosso culto de estudo bíblico e de oração. Quero dizer aos irmãos da minha alegria em poder, nesse domingo já, celebrar a nossa escola bíblica às 10 horas e também o nosso culto de Páscoa e Santa Ceia. Quero convidar você e a sua família para estarem juntos. As crianças e os adolescentes podem vir, mas não vamos ter a salinha lá embaixo. As crianças e os pais vão ficar no seu núcleo familiar, sentados aqui na igreja. Muito bom. Então, venha. Vamos ter também o drive-thru para aqueles irmãos mais idosos, para a ceia, por volta de 10 para as 7 da noite, você pode vir. Nós vamos estar aqui aguardando você para servi-lo da ceia do Senhor. Amém? Muito bom. Hoje nós vamos estudar os salmos, do Salmo 42 até o Salmo 49. E nesse grupo de salmos, a gente vai ver que o único refúgio que o homem tem é Deus. Ele só encontra em Deus a segurança, a solidez da vida, o caminho. Ele só encontra em Deus. E o justo deseja ardentemente por essa comunhão com o Senhor. Nós ansiamos por isso. Estamos nesse mês de março praticamente todo de forma virtual e a gente tem sentido isso, não é? No nosso núcleo em casa, com os nossos amigos quando vamos com eles, mas nada igual à comunhão dos santos, quando nós nos ajuntamos na casa do Senhor para esse momento, tá bom? Então, do Salmo 42 ao Salmo 49, à medida que a gente for tratando do assunto no estudo, a gente lê um texto ou outro, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite estarmos juntos, e mais do que isso, a alegria de podermos no próximo domingo estarmos juntos presencialmente, um olhando no olho do outro, um dizendo que estava com saudade, que queria ver o irmão. Então, Deus, que essa comunhão do domingo seja uma comunhão muito agradável, muito gostosa, e que a gente saiba que é o Senhor quem está proporcionando isso a nós. Te agradecemos, ó Deus. Fala ao nosso coração pelo salmo que vamos estudar essa noite. E agora, Deus, revela também as nossas almas pelo texto dos cânticos que vamos ouvir nesse momento. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos então, meus irmãos, louvar ao nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, cantando a música Venho, Senhor, minha vida oferecer. Que essa possa ser a nossa oração. Possamos desejar estar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Te convido a cantar, a louvar ao Senhor comigo. De amor e sacrifício.
cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vamos continuar cantando. Senhor, formoso és. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Então, meus irmãos, voltando para o nosso salmo, depois desses dois cânticos que fizemos ao Senhor, é muito bom. Salmo 42, deixa aí a sua Bíblia aberta no Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Essa é uma pergunta que você deve estar ouvindo nesses dias de pandemia. Cadê o seu Deus? Onde ele está, esse Deus? Esse Deus que cura, esse Deus que liberta, esse Deus que pode acabar de uma vez com essa pandemia, não é? Esse Deus é esse Deus poderoso, é esse Deus que nós que conhecemos esse Deus, sabemos que com a nossa vida nas suas mãos, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Por quê? Porque, mais uma vez eu digo, o único e verdadeiro refúgio do homem se encontra em Deus. E nós, como cristãos, desejamos ardentemente, meus irmãos, essa comunhão com Deus. Quantos irmãos eu tenho ouvido: pastor, não vejo a hora. Esses dias uma irmã colocou na nossa rede aí: eita, estou com uma vontade de almoçarmos, fazemos aqueles almoços. É verdade, não é? Porque nesse almoço a gente encontra essas duas comunhões: a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. E esses salmos, escritos pelos filhos de Coré,
serviam originalmente para adoração no templo de Jerusalém. O Salmo 42, ele tem como esse título, esse esperar em Deus. Essa espera, ela é relevante e ela traz para nós sempre essa expectativa do vai chegar, é agora. Então precisamos estar sempre prontos, não é? E de forma bastante poética, o Salmo 42 e o Salmo 43, eles se misturam, não é? Trazendo o mesmo refrão. E a gente precisa entender que o livro dos Salmos é um livro de cânticos, não é? De adoração, de louvor, como vimos na última quarta-feira. Assim, é provável também que o Salmo 43 também fosse escrito pelos filhos de Coré, mesmo que não apareça aqui diante de nós. No Salmo 42, do verso 1 ao verso 5, o salmista aqui trata desse tema, sede de Deus. Sede de Deus. Uma pessoa, quando tem sede, é uma pessoa que busca ansiosamente pelas águas, não é? Por um copo d'água, por um frescor que venha de fato fazer diferença na sua vida. Veja o que diz o texto de Mateus capítulo 5, versículo 6: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É fato isso. E assim a gente observa que ele lembra dessa alegria de guiar os servos do Senhor até o templo, a casa de Deus. É importante, meus irmãos, a gente queira ou não, é sobremodo importante. Veja o verso 4: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Por isso que vir à casa de Deus é sobremodo importante para a vida do cristão. Do verso 6 até o verso de número 11, dos lugares mais distantes, mais altos, mais baixos, até nas ondas do mar, o salmista lembra de Deus para superar essa opressão do inimigo, essa maneira como a gente muitas vezes é encurralado pela vida, pelos dias que a gente tem vivido, e dias que não trazem respostas. Então a gente é massacrado por conta da nossa fidelidade ao Senhor, não é? E de novo eles perguntam: o teu Deus, onde está? O verso 5 faz essa pergunta, né? Por que estás abatido, minha alma? Como cristãos, meus irmãos, nós temos o direito de sofrer, de ter tristeza, de ter alegria, de ter contentamento, porque somos humanos, vivemos, e a vida, ela produz essas situações, esses sentimentos, esses momentos na nossa vida. E mais uma vez eu digo, vamos ser cobrados, não é? O teu Deus, onde está? É o que traz mais uma vez o verso 10: esmagaram os ossos quando os meus adversários me insultaram, dizendo: o teu Deus, onde está? Percebemos aqui, meus irmãos, de que é fato a gente ter que crescer na palavra de Deus, no conhecimento de Deus. E aí eu abro um parênteses para dizer: domingo às 10 horas temos escola bíblica dominical, iniciando uma nova lição, uma nova revista, não é? Que traz como título Um Guia para se Ver Bem. São textos
que vão ser tirados do livro de Provérbios. Então venha para você crescer e para nesse momento, quando alguém perguntar para você, o teu Deus, onde está? Aí você vai ter como responder. Passamos para o Salmo 44. O Salmo 44 é esse povo perseguido e que pede socorro, não é? Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado de que outrora fizestes em seus dias, como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e estabelecestes, oprimistes os povos e os pais dessa largueza. Então, meus irmãos, quando a gente entra nesse entendimento, tem uma abelhinha aqui atrapalhando. Quando a gente entra nesse entendimento, nesse conhecimento, a gente vai entender que o Deus estabeleceu o povo de Israel na terra prometida. Temos uma terra prometida. Deus já estabeleceu essa Canaã e Ele agora já estabeleceu ao nosso coração a nova Canaã. Esse é o nosso lugar. Aqui é a nossa passagem. Verso 4 ao verso 8, Deus não é o braço humano, não é? Ele dá vitórias para Israel contra os seus inimigos, mas agora Ele os deixou sofrer opressão nas mãos do inimigo. Passamos por momentos de turbulência. A nossa vida é assim, não é? A nossa vida tem um momento de subida, tem um momento de descida, mas a gente precisa voltar, porque se a vida for assim, ela fica uma vida sem graça. Deus quer que através do sofrimento que Ele mesmo impõe, que a gente tenha testemunho positivo por conta disso, para oferecer às pessoas que estão desesperadas à nossa volta, não é? E Paulo usa o versículo 22 para falar sobre a perseguição dos cristãos inocentes, lá em Romanos capítulo 8, verso 36, num contexto que frisa o auxílio de Deus na vida dos fiéis. Vamos passar as nuvens pretas, muita chuva, granizo, raio, trovão, mas vamos ter o nosso abrigo, porque a tempestade ela vem e ela passa. O Salmo encerra com um pedido a Deus, pedindo a salvação dessa opressão. Veja o que diz o verso 26: levanta-te para socorrer-me e resgata-me por amor da tua benignidade. Continuando, meus irmãos, entramos agora no Salmo 45. O Salmo 45 trata do casamento do rei, não é? Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios, os filhos de Corá. Salmo didático, canto de amor. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de um habilidoso escritor. É com essas palavras que os nossos irmãos que fazem louvor, que produzem música, precisam estar sempre prontos para ouvir de Deus, né? O coração transbordando, a língua como pena desse habilidoso escritor. Como frequentemente acontece as mensagens proféticas, esse salmo, evidentemente, ele se aplica aos reis. Provavelmente tenha sido escrito em honra do casamento de um rei de Israel ou de Judá, e se estendem até Jesus, conforme a citação de Hebreus capítulo 1, verso 8 e 9. Ao longo da história tem surgido várias sugestões em relação à ocasião original desse salmo, e alguns acham que pode ter sido também
para o casamento de Salomão com a filha de Faraó, lá 1 Reis, capítulo 3 e verso 1, ou de Salomão com a princesa de Sidônia. Veja também em 1 Reis, capítulo 11, de 1 a 5. Quando eu estiver citando, meus irmãos, esses textos, vocês vão lá e procuram e confirmem isso para vocês, para esse estudo. Outros sugerem que foi para o casamento de Acabe com Jezabel, 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Ainda outros acham que mais provável seja o casamento de Jeroboão, um descendente de Davi, com Atalia, filha de Acabe e de Jezabel, e por isso descendentes do rei de Sidom. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 8, do verso 16 a 18, também os versos 25 e 26. Do verso 1 ao verso 5, então, o rei aqui é elogiado por sua beleza, por sua coragem, por sua glória, por sua justiça e por todas as coisas positivas da vida daquele homem. Começando no verso 6, indo até o verso 9, fala dessa citação de Hebreus, que eu compartilhei agora mesmo, no capítulo 1, no verso 8 e no verso 9. E claramente se aplica aos versículos 6 e 7, ao Messias, não é? Versículo 6: teu trono, ó Deus, é para todos sempre cetro de equidade e cetro do teu reino. Amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, essa aparente glória que a gente observa aqui, ela era destinada para essas pessoas do alto escalão, né? Do primeiro escalão, e também ao nosso Senhor, ao Messias, ao nosso Jesus. O rei aparece em todas as suas glórias, acompanhado pela rainha adornada de ouro. Veja o verso 8: e todas as tuas vestes recebem a mirra, aloés, a acácia, de palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra, e à tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Coisa interessante isso, né? Essa pompa toda. E o verso 10 até o final, o verso 16, essa formosa noiva esquece de seu povo e entra no palácio do rei, onde é abençoada para sempre. Quando a gente olha lá os textos de Efésios, capítulo 5, verso 25 a 27, e também Apocalipse 19, 7, 8 e 21, verso 2, a gente vai ter com clareza isso que estamos compartilhando. Entramos agora, meus irmãos, no Salmo 46. O Salmo 46 fala de Deus no meio da cidade. Será que a gente consegue pensar Deus no meio da nossa cidade aqui de Anápolis? O verso 1 começa dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Nos versos 1 ao verso 3 do Salmo 46, fala desse povo que confia em Deus para a proteção de todo tipo de mal.
de todo tipo de mal. Deus está no meio da sua cidade e assim garantindo essa segurança ao povo. Então, meus irmãos, a gente precisa entender esse cuidado de Deus. Esse cuidado de Deus, ele vem para nos proteger, para nos dar segurança e para fazer também com que as pessoas que estão à nossa volta possam assumir os seus papéis. O sentimento desse salmo foi abusado por várias gerações posteriores, até o ponto que Jeremias falou que a presença do templo no meio do seu povo ímpio não daria projeção a ninguém. É verdade. O que é essa igreja, nossa igreja, a Igreja Cristã Evangélica de Anápolis, no meio da cidade, a igreja central? Qual é o reflexo dele para toda essa gente? As pessoas que passam aqui, centenas de milhares, temos 2 ruas que se juntam à frente da igreja para formar uma outra rua. Milhares de pessoas passando pela frente. Precisamos que a nossa igreja, o nosso templo, através de nós, seja essa referência bendita, essa referência positiva, não é? De maneira que pessoas possam hoje confiar em que, entrando por aquelas portas, elas vão receber alívio para as suas vidas, confrontação para com seus pecados, e a igreja, essa imagem da igreja, possa garantir a ela segurança. Nenhuma coisa garantirá a salvação de pessoas que desrespeitam a palavra de Deus. Nada. A palavra de Deus para nós é tudo, e a palavra de Deus para nós revela esse Jesus Senhor e Salvador. Quando entramos aqui no Salmo 46, nos 2 últimos versículos dele, aquietai-vos, verso 10 e 11, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor, não é? Dos exércitos, ele está conosco. Você tem essa barreira do exército de Deus na sua frente, segurando e dando a você toda essa segurança. Por quê? O verso 47 responde isso para nós. O verso 47 nos fala desse Deus que é o grande Rei, esse Deus que está a ponto de estar cuidando de nós, está a ponto de nos defender. Batei palma a todos os povos e celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e o grande Rei da terra, é o grande Rei da terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs sobre os nossos pés as nações, acolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Esse é o grande Deus. O salmista, no verso 1 ao verso 4, traz esse convite para nós. Ele convida os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, as crianças a louvarem o tremendo Deus que exaltou o seu povo entre as nações. Já os versículos 5 ao 9, subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta, salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso Rei, cantai louvores, Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico, Deus reina sobre as nações, Deus se apresenta no seu santo trono, os príncipes, os povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque Deus pertence os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente.
Esses versículos de 5 a 9 mostra esse Deus, Rei de toda a terra. Coisa fantástica. Por isso que Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso que Ele estabelece você aqui, você ali. Ele chama você para o serviço missionário. Ele sabe aonde você vai, o que Ele precisa de você naquele lugar. Então, é por conta disso, meus irmãos, que Deus merece toda a nossa adoração e também a adoração de todas as pessoas. Salmo 48, estamos chegando ao fim. O Salmo 48 fala desse louvor na cidade de Deus, não é? E o louvor é algo extraordinário na vida da igreja. E nós precisamos, meus irmãos, entender isso, não é? Entender que louvar a Deus é você se expressar de forma harmônica a esse Deus que é maravilhoso. O texto diz no verso 1 a 3 que esse nosso Deus, Ele é exaltado na sua cidade, no seu santo monte. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Entramos pelo verso 4 até o verso 8 e a gente vê Deus, Ele estabelece o seu poder na sua cidade e espalha reis e inimigos. A gente precisa ter esse entendimento. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, você não pode ter medo da cidade. A cidade, como diz o texto aqui, Deus espalha os seus inimigos. E espalhando os seus inimigos, Deus estabelece um caminho livre para que você possa louvar a Deus. E esse louvor a Deus chega ao coração de pessoas. Quantas pessoas você já ouviu que são cristãs hoje, que receberam a salvação de Jesus Cristo nas suas vidas, e eles disseram: olha, quando eu ouvi aquele cântico, não teve como não dizer sim para Jesus. Quantos? Por quê? Porque Deus, Ele estabelece o seu poder na cidade e Ele espalha os inimigos. Verso 9 a 11, aprove, não é? A Deus mostrar que quem ouve o seu nome merece a adoração perfeita e justa. Então, quando a pessoa ouve o louvor, ele precisa entender que nós estamos adorando e louvando o nosso Deus, e que essa adoração e que esse louvor está chegando aos ouvidos com adoração por conta dessa perfeita justiça de Deus na vida de todos nós. Entramos no verso 11, no verso 12 até o verso 14. Percorrerei a Sião, rodearei toda, cantarei contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é o Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Sião, o monte do templo de Jerusalém, ele foi estabelecido e mantido pelo poder de Deus. E nesse poder de Deus é dele que a gente vai continuar o nosso caminho por aqui até o final e para todo sempre nessa jornada de eternidade. Finalmente, meus irmãos, chegamos ao Salmo 49. O Salmo 49 vai trazer essa verdade e mostrar ao homem natural a sua vaidade, a sua vida materialista. O salmista, ele começa do verso 1 ao verso 4, ele introduz esse salmo didático dirigindo-se a todos os homens, sejam esses
ricos e pobres, sejam esses quem forem. E o salmista começa dizendo: povos todos, escutai isso, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. O salmista, então, ele introduz aqui dizendo que esse é para todas as pessoas, indistintamente, classe social, indistintamente se é rico, pobre, bonito, feio, é todos, são todos os homens. E ele segue no verso 5 ao verso 6, mostrando o servo do Senhor não tem motivo para temer os ímpios que confiam em seus bens materiais. Agora mesmo falando isso. O Senhor entra e Ele abre o espaço, abre a vereda, a rua, a avenida, e você entra e você pode, com sabedoria, compartilhar, mesmo com aqueles que vão dizer: eu não preciso, a minha riqueza ela é suficiente para me dar segurança e para me dar vida nesse mundo. Nesses dias de pandemia, quem está morrendo? Todos, sejam eles ricos ou pobres, sejam aqueles que podem pagar uma diária numa UTI de um hospital particular que é do valor de 50 mil reais, ou aquele que está ali esperando uma UTI. Não tem distinção. Precisamos olhar para Deus e entender que riqueza não salva, que ninguém pode ser remido com o seu dinheiro. Leia do verso 7 até o verso 14, ao irmão: verdadeiramente ninguém pode remir, nem pagar por Deus o seu resgate. Não é o pastor Carlos que está dizendo, é a palavra de Deus, é o salmista que está dizendo que ninguém pode, por ele, a Deus, pagar o seu resgate. Então toda a riqueza que você tem, ela não te dá salvação. Todos morrerão e todos deixarão seus bens para outros. Ricos se dedicam ao acúmulo de bens ou ao desejo de deixar algum tipo de memorial para o futuro, mas o próprio homem morre como um animal. Interessante isso. Alguns grupos religiosos usam esse trecho, especialmente o versículo 12 e o versículo 20. Todavia o homem não permanece em sua ostentação e é antes como os animais que perecem. Verso 20: ao homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Que pancada, não é? Que a gente leva. Devemos lembrar que os salmos, eles usam linguagem poética e frequentemente falam do ponto de vista terrestre, dessas coisas que a gente vê e que a gente vive dela. Da mesma maneira que alguém poderia sugerir que a morte traz destruição total, este salmo também fala de habitar na sepultura. Verso 14, veja o que diz o 14: como ovelhas são postos na sepultura, a morte do seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome e sepultará o lugar em que habita. Então, meus irmãos, este salmo nos ensina o aniquilamento
dos perversos. Acabou. Eu preciso entender que Deus, Ele é soberano, não só aqui, não só no estado de Goiás, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em todo o universo que por Ele foi criado. Já o verso 15 do nosso texto do Salmo 49, ele vai falar desse contraste com os perversos, que não acham redenção na riqueza. Procuram, vão procurar, mas não vão achar. Vira e mexe, um paga, manda uma oferta, para ver se alivia um pouco, mas disso nada vale, nada vale. O justo confia na redenção divina. Nós confiamos na redenção divina, sabendo que está com Deus. Eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso confessar Jesus, Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso confessar que Jesus veio em carne e estabeleceu, abriu a porta do céu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a sabedoria do justo. E ele encerra do verso 16 até o verso 20, onde nos diz e nos assegura que não devemos temer os ímpios, pois eles não vão vencer a morte. A vitória deles é a vaidade. A vaidade, a supremacia deles sobre nós nesse mundo é o dinheiro, é a vaidade. Mas isso não prevalece, não é? Quem tem Jesus, esse tem a salvação garantida. E a esse que o seu Deus é o seu dinheiro, as suas riquezas, a gente tem que temer. Eu não estou dizendo também que o rico não pode ser um cristão. Pode e deve, não é? Para que ele possa, estimulado por Deus, investir a sua riqueza na salvação de outras pessoas. Então, meus irmãos, como eu disse, esses salmos, eles trazem para nós essa segurança de que o nosso refúgio é Deus. É Deus. E esse refúgio nosso em Deus, ele produz a nossa comunhão com Deus. E em produzindo a nossa comunhão com Deus, ele vai produzir a nossa comunhão entre nós. É fato, não é? Uma coisa traz a outra. Então, tenha isso no seu coração nesse momento. Vamos orar, encerrando o nosso estudo bíblico dessa noite. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de reunirmos, mesmo que virtual, para que a tua palavra chegue ao nosso coração e, em chegando ao nosso coração, traga, ó Deus, transformação, mudança, desafio, encorajamento, mudança de rumo, alvos. Ó Pai, em nome de Jesus eu peço, dê a nós essa consciência cristã de que estamos nesse mundo para obedecer o Evangelho, o mandato do Senhor de irmos anunciando o Evangelho aonde passarmos e aonde estamos. Com essa segurança do salmista aqui no Salmo 42 a 49, que diz que é o Senhor que abre a cidade aberta pelo Senhor a gente entra, o nosso escudo é o exército do Senhor. Então nós não precisamos ter medo e temer. Que a tua palavra nos encha desse encorajamento nessa noite. Abençoa também, ó Deus, as nossas famílias, a família cristã evangélica de Anápolis, da Igreja Central, a família de todas as demais igrejas, sejam elas cristãs evangélicas ou não. Que o Senhor possa cuidar de nós, que o Senhor possa dar à tua igreja em Anápolis essa consciência de que nós estamos aqui, estabelecidos aqui, para sermos referência para a cidade, e não para sermos um ponto onde as pessoas vão dizer, para onde é que é? É ali, vai pelaquela igreja que você chega. Não queremos ser ponto de referência,
Queremos ser pontos, ó Deus, de exaltação, de onde a Tua palavra é anunciada às pessoas, que essa igreja, a nossa igreja, seja esse referencial para a cidade de Anápolis, e as demais igrejas tenham a mesma vontade, o mesmo desejo. Clamo ao Senhor também pelos meus irmãos que estão enfermos e que precisam do aconchego do Senhor, da segurança do Senhor. Passa a mão neles agora, Deus, e passando a mão neles traz cura, restabelece eles a vida, traz eles essa consciência, ó Deus, de que o Senhor está no controle. Aconteça o que tiver de acontecer, o Senhor está no controle. Abençoa também os meus irmãos fora, outras igrejas, outras cidades, que também estão passando por esse momento de sofrimento, de dor, de angústia, e transmitindo isso para as suas famílias. Traz paz, Senhor, ao nosso coração, dizendo a cada um de nós, ao nosso ouvido, que o Senhor está à frente, que o Senhor é quem nos conduz. Quero te louvar, quero te agradecer por esse momento, quando encerramos o nosso culto nessa noite, e cada um de nós possa ter um restante de quarta-feira abençoado. Eu oro agradecido, Pai, no nome de Jesus. Um grande abraço, meus irmãos. Quero lembrar que no próximo domingo nós vamos ter tanto a escola dominical quanto o nosso culto de forma presencial. E mais ainda, domingo é o domingo de Páscoa, domingo é o domingo da ceia, e nós vamos ter também aos irmãos mais idosos, aqueles que não podem vir, mas podem vir de carro, e você vai receber a ceia no drive-thru, tá bom? E Deus abençoe.